Olá, meu nome é Giovanni, seja bem-vindo ao seu guia literário. Hoje eu trago uma recomendação de um livro atual, um livro que trata de uma crise que a gente enfrentou e está enfrentando as consequências ainda da pandemia mundial. É o livro Diários de Wuhan, é de uma escritora bem conhecida na China chamada Fang Fang. E essa escritora vai tratando de como surgiu a crise, como foram os primeiros casos, como foi o impacto na sociedade chinesa. Ela vive nessa cidade de Wuhan, que foi o ponto de origem da epidemia. E ela vai detalhando como surgiu a crise, como as primeiras pessoas foram ficando doentes. E é interessante que esse livro começou como um diário virtual. Essa escritora começou a publicar no site dela mensagens diárias falando como a situação ia evoluindo, e ela vai colocando a opinião sobre as políticas do governo chinês, que no começo o governo diminuiu a gravidade dessa crise, eles não divulgaram as normas corretas para a população se proteger. E ao longo dos dias ela vai detalhando como a situação foi se desenrolando, como se deu o início dessa contaminação naquela cidade da China. Uma cidade bem grande com vários milhões de habitantes. Ela fala do ambiente, como é a cidade, como é a vida cultural, as condições econômicas da cidade, as instalações industriais, as universidades, etc., da cidade onde ela vive. E Fang Fang vai falando a respeito de vários pontos, vai colocando a opinião dela também, como foi a política do governo chinês ao administrar essa crise, como foi sendo o impacto na vida das pessoas, como foi o impacto não só físico, mas psicológico também, dos indivíduos presos dentro de casa. Ela fala de temas como, por exemplo, também como aquelas pessoas que já tinham outro tipo de doença foram sendo prejudicadas, alguém com cirurgia marcada, por exemplo, foram sendo prejudicados por essa crise, por esse isolamento. Ela vai falando de como pessoas que não gostam muito do site que ela publica foram reagindo de forma negativa, criticando o trabalho dela, porque ela segue uma visão política mais moderna, mais aberta. E assim como aqui no Brasil tem pessoas que lembram com simpatia do período da ditadura, que pensam de forma um pouco mais conservadora na política, na China também tem indivíduos que simpatizam com o período da Revolução Cultural, que se deu nos anos 60 e 70 do século passado. Então muitos têm uma visão política diferente da autora e vão criticando o trabalho dela. Uma coisa que ela destaca bastante também é a disseminação das notícias falsas. Uma das reações negativas contra ela foi que ela chegou a passar a notícia de que várias pessoas, centenas de pessoas foram morrendo nos hospitais da cidade, e um fato marcante é que centenas de celulares ficavam lá abandonados. Tinha uma grande quantidade de aparelhos que pertenciam às pessoas que tinham morrido da doença. E inimigos de Fang Fang chegaram até a criar uma notícia falsa de que ela mandou pegar aqueles celulares e estava vendendo, estava fazendo uma liquidação de aparelhos celulares, estava se aproveitando daquela situação para ter um lucro material. Então a gente vê como numa situação de crise como essa, existem várias versões políticas diferentes, opiniões diferentes, posições diferentes de grupos de pessoas lutando um contra o outro, um grupo criticando o outro, lutando contra o trabalho do outro. É um livro muito interessante, Diários de Wuhan, da escritora Fang Fang, da editora Faro, que trata de uma crise atual que a gente passou e está vivendo ainda, administrando as consequências desse problema que a humanidade enfrentou e está enfrentando ainda. É um livro bastante atual,
muito interessante, escrito de forma simples, de forma bem agradável e fácil de entender. É uma obra fundamental para a gente entender esse período atual dessa crise que a gente passou nos últimos anos e está ainda convivendo com as consequências desse problema que afetou a humanidade. E é importante a gente sempre lembrar, numa crise como essa, que foi a união e a organização, a cooperação dos indivíduos que permitiu que a humanidade vencesse essa crise e atravessasse esse período com mais equilíbrio, para a gente aprender com essa experiência e crescer um pouco em todos os sentidos com esse aprendizado que a gente teve. A união e a cooperação são fundamentais para se vencer qualquer forma de crise que a humanidade possa atravessar. Essa é a nossa indicação de hoje. Diários de Wuhan, de Fang Fang, da editora Faro. Se você achou esse vídeo interessante, procure compartilhar com seus amigos, levar adiante o conhecimento da boa literatura. Procure se inscrever no canal para ter, além da indicação de obras interessantes, também acesso a muitos vídeos que a gente já produziu sobre muitos assuntos diferentes, sobre divulgação científica, história da filosofia, religião, a psicologia e sociologia da religião, o autoconhecimento e vários temas que enriquecem o nosso conhecimento e autoconhecimento na nossa formação como seres humanos, como cidadãos cada vez mais preparados e mais esclarecidos para ter uma vida cada vez mais produtiva. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo encontro no próximo vídeo.